E a primeira pergunta que ele faz é: lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterro todo dia a terra? O profeta, ele usa o agricultor que passa o arado na terra e faz ali os seus sulcos e lança a semente. O agricultor sabe todas as ferramentas que deve usar para cada tipo de colheita que espera recolher. A palavra do Senhor diz que a sabedoria está com os simples. Muitas vezes nós não entendemos que a sabedoria, ela está com aqueles simples, com as pessoas simples, não as pessoas que pensam que sabem, ou as pessoas que pensam porque adquiriram conhecimento, têm sabedoria. E o profeta está usando o agricultor, um homem simples do campo. Ele diz: olha, mas o Deus dele os instrui. O que é importante para nós vivermos? Aprender a ouvir. Aprender aquilo que Deus tem para cada um de nós. O profeta está falando sobre um processo produtivo. Ele está falando como que é a produção. Muitas vezes nós estamos em volta de um problema e ficamos rodando em volta desse problema sem avançar, porque nós não ouvimos Deus. Cada problema, Deus vai nos dar uma ferramenta como resolver o problema. O grande problema é que nós não ouvimos ou não paramos para ouvir Deus falar. Para cada problema que surge, Deus nos dá uma solução. Fala comigo, Senhor. Me ensina como eu devo agir, como eu devo falar. A Bíblia diz o seguinte: olha, você abre a tua boca, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. A diferença do homem, da mulher, que ele para ouvir Deus. Antes dele falar o seu pensamento, antes dele agir, antes dele falar qualquer coisa, ele precisa ouvir. Deus diz: abra a tua boca, porque eu coloco as palavras que você vai falar. Então Deus, ele vai cuidando de cada detalhe. O agricultor sabe todas as ferramentas que deve usar para cada tipo de colheita que ele espera colher. E aqui ele diz: olha, porque a ervilhaca não se trilha com o trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas como uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com o pau. Ele está dizendo: olha, para cada semente, uma ferramenta. Muitas vezes nós queremos usar uma ferramenta para todas as coisas. Ah, comigo é assim, eu faço assim mesmo. Comigo, eu não paro nem para pensar, eu já vou falando. Mas o profeta está ensinando Efraim e Judá, está dando conselhos para eles, porque eles tinham se desviado, estavam longe. O primeiro versículo diz: ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como uma flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Olha que palavra que Deus está dando. Ai da coroa do soberbo dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Daqueles que não têm controle, daqueles que foram vencidos pelo vinho, aqueles que foram vencidos pela sua própria arrogância. Então é um ensinamento, e ele diz: escutem atentamente. O agricultor conhece os segredos do cultivo e usa a ferramenta adequada na fase do preparo do solo, do plantio e da colheita. O profeta está dizendo: olha,
primeiro tem que preparar a terra, tem que lançar a semente, depois a colheita. Muitas vezes nós pensamos que vamos colher sem preparar a terra. Muitas vezes nós pensamos que vamos colher sem lançar sementes. Quantas vezes nós nos sentimos frustrados quando ainda estamos preparando a terra e pensamos, eu já preciso de resultado. A pressa que nós temos de resultado nos traz ansiedade ou nos traz a frustração. Eu converso com muitas pessoas e às vezes eu mesmo me incluo nisso. Quantas vezes eu estou, Senhor, a minha oração é de ansiedade. Senhor, eu quero ver resultado disso, eu quero ver o resultado daquilo. Mas nós estamos ainda preparando a terra. E muitas vezes as pessoas não querem preparar a terra. Preparar a terra é arrancar toco. Preparar a terra é tirar as pedras. Preparar a terra é afofar a terra. É preparar os sulcos. É saber qual a ferramenta adequada para cada tipo de semente que nós vamos lançar. O que eu quero colher? Aquilo que eu quero colher, eu tenho que lançar a semente. Mas muitas vezes nós estamos na nossa arrogância, como estava Efraim e Judá. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como a tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam ele. Com as mãos derrubará a terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Quantas vezes nós precisamos, por causa da nossa soberba, começar tudo de novo. Tudo de novo. Quantas vezes estamos voltando e começando de novo? Não percebemos que a nossa arrogância não aprendeu, não ouviu, não deu crédito. E nós entramos no quê? Na insatisfação, na murmuração. O povo que morreu no deserto, que ficou prostrado no deserto, foi o povo que murmurou. Aprender a não murmurar, mas aprender a ouvir quando Deus está falando. Na fase do preparo do solo, do plantio e da colheita, Deus, Ele vai preparando. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre ou desterroa todo dia a sua terra? O que o profeta está dizendo? Olha, pare, escute. Não é um muito fazer, não é um muito correr, não é um muita atividade, mas é ouvir as instruções, ouvir os ensinamentos. Então a sabedoria, ela está com quem? Quando a Bíblia diz, a sabedoria está com os simples. E Salomão diz assim, em uma terra havia um pobre sábio. Sabe que muitas vezes o sábio, ele é ignorado? Muitas vezes aquele que tem conhecimento, ele é ignorado, que conhece, que ouve Deus, ele é ignorado, porque nós queremos coisas rápidas. Nós queremos coisas que se apresentem como mágica. Nós queremos resultados. Essa semana eu vi algo muito interessante de um professor, ele dizia, todos os milagres de Jesus foi temporal. Foi atemporal, não resolveu problemas. Jesus multiplicou o pão, mas não acabou com fome. Jesus curou doentes, mas não acabou com a doença. Porque tudo é um tempo. Se Jesus fizesse tudo aqui agora, nós não precisaríamos de uma vida eterna. Jesus está nos preparando para uma vida eterna. Mas muitas vezes a gente vem à igreja pensando que eu preciso desse milagre. Eu preciso do milagre da vida. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso mudar toda e qualquer situação.
O rei Ezequias, ele chega diante de Deus e diz: olha, não me deixe morrer. E Deus dá mais 15 anos para ele, por causa da sua oração, por causa do seu pedido. E muitas vezes eu me pergunto, foi bom para o rei Ezequias ter vivido mais 15 anos? Não. Ele levou a sua geração para o cativeiro. Porque na sua vaidade, ele abre a casa do tesouro, mostra tudo que ele tinha. E depois, os inimigos, conhecendo o palácio, conhecendo a sua casa, conhecendo tudo que tinha, veio e levou cativos os filhos de Israel, os príncipes de Israel. Essa semana eu ouvi outro testemunho que é muito interessante, eu gosto de testemunhos. E diz assim, uma mulher, ela orou muito para ter um filho. Orou, ia na oração, pedia, ia num monte, clamava, e Deus deu um filho a ela. Mas passou poucos anos, Deus recolhe aquela criança. E ela, mulher de oração, ela entra no quarto e diz: eu não aceito isso. Eu pedi tanto por um filho, e agora o Senhor está me levando o meu filho embora. Que Deus é o Senhor. E disse que no dia seguinte, a criança ressuscitou. Passado 40 anos, essa criança que ressuscitou é viciada em bebidas e agride ela todos os dias. Não quer saber de Deus e agride ela. E a pergunta que aquele pastor disse: foi bom ela clamar a Deus por isso? Ou Deus sabe todas as coisas? Tem muitas coisas que nós temos que buscar em Deus, temos que pedir a Deus, temos que parar para ouvir. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso, aquilo que eu vou te ensinar. Escutem atentamente, assim como o agricultor. Você acha que o agricultor, ele vai sair num dia que o sol está queimando e ele vai lançar a semente? Não, ele espera o dia apropriado. Ele sabe o dia apropriado. Ele sabe que se ele lançar a semente num dia de muito sol, a semente vai se queimar e não vai germinar. Tudo tem o seu tempo determinado. O Senhor lida de maneira apropriada e sábia para levar a cabo o propósito de purificar o seu povo. Ouça com atenção, o profeta fala: ei, parem, ouça a sabedoria. A sabedoria que o profeta usa é impossível não parar para ouvir. Ele usa uma parábola. Inclinai os ouvidos, ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso, porque eu vou te ensinar, vou te mostrar como que é a vida de um agricultor. Eu vou te mostrar como que é preparar a terra, como que é lançar a semente, como que é para colher, e qual ferramenta se usa para cada situação. Muitas vezes nós estamos usando uma ferramenta inadequada. Muitas vezes nós queremos que Deus venha agir do jeito que eu quero. Eu não quero aprender com Deus, eu quero que Deus aprenda comigo. É muito interessante quando as pessoas chegam para mim e dizem: olha, você devia fazer isso, olha, você devia fazer aquilo. Eu tenho ouvido Deus, eu tenho escutado Deus. Antes de escutar homens, eu procuro escutar Deus. Deus vai dar a cada um conforme a seu plantio, a sua colheita. Então nós temos que buscar em Deus. O seu Deus ensina e o instrui o que há de fazer. Versículo 26 diz assim: porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho
e em grande obra. Versículo 26. O seu Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer. A sua oração é pessoal. A sua colheita é pessoal. O seu plantio é pessoal. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, me ensina como eu devo agir. Me ensina como eu devo fazer. E Deus vai ensinar a cada um. Muitas vezes nós olhamos para os outros e pensamos, eu quero fazer igual fulano. Deus não precisa de dois homens iguais. Deus não precisa de pessoas iguais. Deus tem um plano para cada um. Muitas vezes a nossa frustração qual é? Porque eu olho para Ciclano, olho para Beltrano e eu quero ser igual Ciclano ou igual Beltrano. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor me ensina? Como eu devo agir? Como eu devo fazer? Uns vão plantar trigo, outros vão plantar cominho, outros vão plantar abóbora, tomate. Então nós temos que aprender como nós vamos fazer. A minha família não é igual à sua não é igual à minha. É oração pessoal. Ensina-me, Senhor, como eu devo fazer. Os princípios que Deus vai dando a cada um de nós para resolver os problemas. Para resolver como sair de cada situação. O Senhor trabalha com um povo que olha para os seus vizinhos e quer ser igual aos seus vizinhos. O Senhor trabalha com um povo que desejava os deuses dos seus vizinhos. O Senhor trabalha com um povo que ele quer reis iguais aos dos seus vizinhos. E Deus queria tratar com eles de uma forma diferente. Deus queria fazer deles um povo diferente. Muitas vezes por não ouvir, nós levamos gerações e gerações à derrota. Versículo de número 12, ele diz assim: a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Deus está ensinando o seu povo dizendo, olha, esse é o descanso, este é o refrigério, dá descanso ao cansado, e esse é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O grande problema que nós temos é que nós não queremos ouvir, nós não queremos parar para ouvir Deus falar. Quando Deus está falando, nós não damos crédito àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando. Isaías 40, capítulo 40, versículo 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem ensinou o Espírito de Deus? Nós queremos ensinar Deus, como Ele deve agir, como Ele deve fazer, como Ele deve se portar. Nós não estamos prontos para ouvir o que o Espírito quer para nós, mas nós queremos dizer, olha, Espírito, age assim. Para eu ser feliz, faça isso, faça aquilo. Faça do jeito que eu quero. Mas nós temos que falar como Jesus falou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas porém faça a tua vontade e não a minha. Eu estou para servir ao Senhor, buscar ao Senhor. Atos capítulo 13, versículo de número 21 diz assim: depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho
filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quanto tempo pode durar uma desobediência? Quanto tempo nós podemos caminhar por um caminho errado? Saul caminhou 40 anos. 38 anos, Deus já não estava mais com ele. No segundo ano do rei Saul, Deus disse: eu não estou mais com você. E ele caminhou ainda 38 anos, na sua vaidade, no seu eu, fazendo o povo sofrer. Mas ele diz: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, homem conforme o meu pensamento. Coração é pensamento. Um homem que tem o meu pensamento. Achei a Davi, um homem que pensa como eu penso, que executará toda a minha vontade. A gente vem à igreja para Deus fazer a nossa vontade. Ó Deus, eu estou aqui hoje porque eu estou com vontade disso. Deus, eu vim hoje porque o Senhor precisa fazer a minha vontade. Senhor, eu estou aqui porque eu quero fazer a tua vontade. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Saul foi rei 40 anos, 38 anos na sua própria força. Muitas vezes nós estamos caminhando na nossa própria força. Vai para cá, vai para lá, bate a cabeça lá, volta aqui, busca lá, busca não sei aonde, e está rodando em círculo. Rodando em círculo. Rodando em círculo. Pessoas que vão de um lado para o outro, nunca, sempre tem uma nova esperança. Não, agora vai dar certo, mas continua no erro, continua na vaidade, continua na arrogância, continua na sua própria vontade. Então, instrui-me o que há daquilo que eu devo fazer. E depois pediram um rei. Veja, esse é o povo, pediram um rei. E Deus lhe deu por 40 anos. Quando Deus dá o rei Saul, Samuel ficou triste, ele era juiz. E disse: o povo está me rejeitando. E Deus disse para Samuel: não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Mas eu vou dar. Tem muitas coisas que Deus sabe que não será bom para nós, mas pelos nossos pedidos, Ele dá. Tem coisas que Deus sabe, que nós estamos pedindo, que vai nos levar a um retrocesso, mas Ele permite. Porque Ele fará o desejo do seu coração. Então buscar em Deus, com sabedoria, buscar em Deus, para que possamos fazer aquilo que agrada a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Qual é o desejo do Senhor? Que nós sejamos uma terra deleitosa. A terra agradável, algo prazeroso, algo que Deus se agrade, algo que Deus tenha prazer em nossa vida. Versículo 11 diz: por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus,
que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, para que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que Deus espera de nós? Que nós venhamos ouvir os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Deus têm um propósito. Qual é o propósito? Nos separar. Qual o propósito de Deus? Para que nós não venhamos ser como os ímpios, não sermos como aqueles que vão pela vaidade humana, não ir pelo meu próprio eu, mas obedecer, ouvir a voz do Senhor, buscar o Senhor, ser uma terra prazerosa, uma terra que dá bons frutos. Então, nesse dia, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há momentos que a gente não sabe a diferença. A palavra do Senhor diz que nós estamos vivendo um tempo que o joio e o trigo estão crescendo juntos. E muitas vezes o joio, ele aparenta ser mais frondoso do que o trigo. Quantas vezes nós olhamos e pensamos, olha que plantação bonita, mas é joio. Ela não se curva, ela não amadurece. E todo o alimento que ele entrega traz náuseas, traz enfermidades. A igreja ainda não aprendeu a diferenciar o joio do trigo. E não aprendemos porque nós não ouvimos Deus. Porque a palavra do Senhor diz, pelos seus frutos conhecereis. Nós estamos ainda louvando homens, correndo atrás de homens, porque nós não sabemos ouvir Deus. E precisamos olhar aparências, buscar em aparências, mas haverá um dia que se fará a diferença. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa o filho que o serve. Todo o ensinamento do Senhor tem um propósito: nos fazer uma terra deleitosa. O Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina. O Senhor estava usando o profeta para corrigir o seu povo. Estava falando a Efraim e a Judá. O Senhor queria que eles parassem para ouvir. E o profeta então traz um linguajar simples, para que eles pudessem olhar para a sabedoria simples. Olha, aprenda com o agricultor. Não é todo dia que ele vai preparar a terra. Há um tempo de preparar a terra. E esse tempo de preparar a terra, enquanto você estiver preparando a terra, a semente não é lançada. É preparação da terra. Precisa limpar, precisa tirar, e tudo tem o seu tempo. Só se lança semente quando vem as primeiras chuvas. Se lançar semente sem a chuva, se perde a semente. Tudo tem um tempo determinado. E para cada semente que você lança,
tem uma ferramenta. Se você não aprender a ferramenta que você vai usar, você vai pensar que a ferramenta do vizinho serve para você e não serve. Você vai pensar que a ferramenta de alguém que já usou serve para você. Não serve. Testemunho é bom, mas cada um tem que ter o seu. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. E o testemunho de ontem não garante a bênção amanhã. O testemunho de ontem foi muito bom, mas eu preciso continuar andando no caminho, na oração, na busca, na comunhão. O que Deus quer de cada um de nós? Uma terra deleitosa. Quantos podem agradecer a Deus? Se coloque de pé. Agradeça a Deus, porque Deus ainda nos ensina. Porque Deus ainda, Ele quer que nós venhamos ouvir a sua voz. Deus usa os seus profetas para dizer: ei, pare, inclinai os ouvidos, ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Pare, ouça. Domingo pela manhã eu preguei sobre narrativas. A palavra diz que o simples, ele ouve narrativas e ele acredita em tudo. Pare, analise, conheça história, conheça testemunho. Não vá acreditando em tudo e tomando decisões pela cabeça dos outros. Tenha uma decisão, pergunte para Deus, fale com Deus. Não vai tomando decisões sem conversar com Deus. Você tem algo que o mundo não tem. O que é que nós temos que o mundo não tem? O Espírito Santo de Deus. Porque nós não sabemos orar. Ele ora por nós, Ele ora juntamente conosco, nos ensina a pedir, porque nós não sabemos nem pedir. Muitas vezes não recebemos, porque não sabemos pedir. Pedimos para o nosso deleite, pedimos pela nossa vaidade, pedimos pelo nosso eu. Fale com Deus. Ele está pronto a nos ensinar. A sua terra precisa de uma semente específica. A sua semente precisa de uma ferramenta específica. Não vá trabalhar com uma ferramenta errada. Ah, mas fulano está fazendo assim, o outro faz desse jeito. Não. Eu gosto muito de um dos guerreiros de Davi, Samá. Ele tinha apenas um campo de lentilha, algo desprezível. Mas quando vieram os filisteus, ele disse: ninguém vai tocar no meu campo de lentilha. Todos foram embora, fugiram, amedrontados. Ele pegou da espada e protegeu o seu pequeno campo de lentilha. Ainda que seja pequeno, foi Deus que te deu. Guarda, proteja. Livra o teu campo de lentilha dos ataques dos inimigos. Ah, mas fulano tem isso, fulano fez aquilo, fulano faz aquilo. Olha, fulano está crescendo demais. Não se preocupe com isso. Deus fará a diferença. Fale com Deus. Não saia sem falar com Deus. Não saia sem ouvir Deus. Ei, espere, pare. Inclina o teu ouvido. Ouve a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Aquilo que eu vou te falar. E Deus tem outra reclamação desse povo, a qual eu disse: este é o descanso. Dei descanso ao cansado e este é o refrigério. Porém, não quiseram ouvir. Eu sempre quis dar descanso.
Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jugo é andar com alguém que tem mais prática do que você. Jugo é andar com alguém que vai te direcionar. Jesus diz: o meu jugo é leve. Anda comigo. Eu sei o caminho. Eu sei como andar nesse caminho. Vem comigo. Se renda ao Senhor. Pare, incline os seus ouvidos. Senhor, eu não quero dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Senhor, não quero tomar uma decisão se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero tomar uma decisão se o Senhor não colocar em meu coração. Se o Senhor não me dar um sinal, eu não vou seguir. Eu preciso ouvir. Fala comigo, Senhor. Senhor meu Pai, Senhor, tira tudo aquilo que tem impedido os nossos ouvidos de ouvir o Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade de agir, que Ele possa ministrar meu coração. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, que o Senhor vai à minha frente. O Senhor, o Teu jugo é suave. O Senhor sabe como me levar. Me leva, Senhor, para esse caminho de vitória, de conquista. Não me deixe tropeçar. Não me deixe sair do trilho que o Senhor tem feito, que eu devo seguir. Senhor, me dá sabedoria, me dá capacidade, me dá inteligência. Senhor, ouve a oração do aflito, do necessitado. Dá respostas, dá sabedoria para uma vida eterna e não para algo momentâneo. Muitas vezes buscamos coisas momentâneas. Se Deus fizer o milagre da multiplicação dos pães, no outro dia tinha gente com sacola esperando o milagre novamente. Você precisa de uma vida com Deus e não de um milagre. O milagre passa. Eu preciso de uma vida com Deus, que nos garanta a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor?